sou a doutora Lilian Braga, responsável pelo setor de dermatologia do Instituto Braga. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, um assunto que pra gente que trabalha com isso é super simples, mas pelas perguntas que a gente tem dos pacientes, pelas abordagens que a gente recebe, eu vejo que algumas pessoas elas não sabem muito a diferença do que é Botox e do que é preenchimento. Botox é o nome comercial, né, mais famoso da toxina botulínica, e os preenchimentos, que o que a gente mais usa atualmente é o ácido hialurônico. Então, assim, basicamente, a diferença da toxina botulínica, que é o Botox, ela trata a ruga de expressão. Então, o que a toxina faz? Ela vai fazer com que aquele músculo que contrai de uma maneira muito forte, ele passe a contrair de uma maneira mais sutil, e isso faça com que não leve a pele junto para não formar aquelas rugas de expressão, que é basicamente o pezinho de galinha, aquela ruga do bravo e a ruguinha da testa. Existem algumas outras aplicações da toxina botulínica, então ela pode ser aplicada no terço inferior da face? Pode também. Tem algumas pessoas que quando elas sorriem ou quando elas forçam um pouquinho o pescoço, essa musculatura do terço inferior da face é uma musculatura muito tensa e acaba puxando o rosto para baixo. Então, às vezes a gente trabalha com a própria toxina botulínica nessa região aqui, também para suavizar a expressão. Outras aplicações da toxina botulínica também é para quem tem assimetria facial, para correção, para quem tem hiperidrose, que é o excesso de suor, mas em geral, quando a gente fala assim para estética do Botox e do preenchimento, a gente fala do Botox, que é a toxina botulínica, para suavização de ruga de expressão. E qual que é a hora ideal de fazer? É quando você começa a ver que aquelas linhazinhas que quando você sorria ou quando você se expressava, elas só apareciam nesse momento, elas começam a aparecer, ficar por um tempinho um pouquinho maior depois que você faz a expressão. Já o preenchimento, hoje se fala muito em preenchimento porque tem a técnica do MD Codes, tem a sustentação facial. O preenchimento ele vai suprir aqueles espaços que a gente foi perdendo com o tempo. Então o preenchimento ele tem duas funções. Uma é de sustentação. Então quando a gente fala de MD Codes, que é de reestruturação facial, o que acontece? Com o tempo a gente vai perdendo o osso, a gente vai perdendo gordura, isso vai fazendo com que o rostinho ele vá indo para baixo. Então vai aumentando a flacidez. Então quando você fala em preenchimento para sustentação e para remodelação facial, o ácido hialurônico ele pode ser usado em áreas mais mediais da face, no mento, também em quem tem o queixo um pouquinho mais retraído. Então, para melhorar toda a estrutura facial. E a gente também pode falar em preenchimento com ácido hialurônico quando a gente fala de beautification. O que significa isso? É quando a pessoa ela já tem tudo no lugar, mas ela quer deixar alguma parte mais bonita. Então, por exemplo, alguém que quer aumentar um pouquinho o lábio, claro que sempre seguindo as devidas proporções, então a gente consegue melhorar um pouquinho o lábio com o próprio ácido hialurônico. A gente consegue fazer o que chamam também de aquele top model look, que é você marcar um pouquinho mais essa região malar. Também, claro que sempre dentro das proporções, para não ficar nada exagerado. Então, o preenchimento ele permite que a gente deixe o rosto mais harmônico numa pessoa que já tem tudo no lugar, permite que a gente consiga melhorar a flacidez e o próprio envelhecimento cutâneo que acontece com o tempo. O nosso rosto, que teoricamente o que é bonito? É você ter o rosto com o formato do triângulo invertido. Então, que é aqui maior e aqui menor. Com o tempo, o que acontece? Com a flacidez do rosto ele vai caindo e a gente começa a ficar com o rosto mais quadrado, ou até a gente inverte esse triângulo, começa a ficar aqui maior e aqui menor. Isso envelhece muito. Então, hoje em dia, com os preenchedores, nós conseguimos voltar um pouquinho no tempo sem precisar fazer uma cirurgia. É claro que chega um ponto que nem tudo pode ser corrigido com o preenchimento. Então, o que acontece? Essas pessoas que às vezes a gente vê, nossa, tá exagerado, tá com uma bochecha enorme, ou tá esquisito, é que às vezes o preenchimento não vai resolver. Então, às vezes aí precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer algum outro tipo de procedimento que às vezes pode ou não ser associado com o preenchimento.
Então eu espero que tenha ficado claro a diferença, mas claro que sempre é importante você perguntar para o seu dermatologista, porque cada um é diferente, cada um vai ter uma indicação de um procedimento que às vezes ele pode ser associado ou não, para conseguir chegar no melhor resultado possível. Continuem seguindo nossas redes sociais e se quiserem podem mandar pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. Um abraço.